E esse mês estamos ministrando em cima de um tema, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. E interessante que no dia que nós estávamos reunidos ali, o pastor falou, vou fazer aqui no pastor ficar parado para sair com a boca aberta. No dia que o pastor chamou nós, falou do tema, né, e aí me colocaram para ficar no último dia, e eu acho, os 2 dias que eu acho mais difícil é o primeiro e o último dia de qualquer tema, né. Primeiro dia tu vai dar o início, mas depois pensando assim, não, o último dia é até melhor, né, porque quem lembra daquele programa que existia, né, o telecurso, né, aí no finalzinho sempre tinha aquele, agora é a hora da revisão, né, então o último dia é bom que tu faz uma revisão de tudo que já foi falado, então, e teoricamente é para ser mais fácil. E antes de eu falar o tema que eu vou utilizar hoje, baseado nesse tema geral ali, do obedecer melhor do que sacrificar, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, tem um texto que diz assim, ó, o irmão vai nos ajudar aqui, ó. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Está vendo que é uma pergunta que ele fez, ó. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amém? Só vou ler esses 2 versos, amado, porque já foi falado bastante sobre esse texto no decorrer do mês. Em cima desse tema que estamos abordando, hoje eu vou colocar um título na minha mensagem, que é o perigo da desobediência. Porque falamos bastante sobre o obedecer, né? A importância de obedecer. E com base nisso, algo que também a gente devemos entender sobre qual é o perigo da desobediência. Fale para o irmão que está do teu lado. O perigo... Calma aí, eu acho que ele não escutou. Fala novamente. O perigo da desobediência. Olha só algo interessante, amados. Que um pouco daquilo que já foi falado. Para os irmãos que estão aqui desde o início do tema, né, já no início do mês, o nosso pastor Elton, ele falou muito forte, deixou bem claro sobre essa questão, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Ele usou esse texto como referência, ele leu ele completo desde o verso 1. E alguns pontos que me chamaram a atenção daquilo que o pastor Elton falou, que Deus muitas das vezes manda nós destruirmos algumas coisas em nossas vidas, ou se livrar de algumas coisas das nossas vidas, mas nós preferimos guardar ou até proteger. Às vezes tem algo que às vezes precisa ser liberto da nossa vida, a gente prefere estar ali. Deus pede para a gente, joga isso aí fora, que é melhor para ti. E outra questão que o pastor Elton também abordou, que me chamou bastante atenção, que quando estamos confrontados, não sabemos ouvir e ficamos tentando se justificar. Isso é que muitas das vezes acontece, né, quando estamos confrontados, né, com alguma coisa. Às vezes temos aquela resistência, né? Você vê que eu usei apenas esses 2 versos, mas no decorrer da mensagem você vai ver que Saul, ele foi resistente, ele começou a se justificar. Porque Samuel, através de Deus, ele foi bem claro do que ele deveria fazer. Ele falou assim, não, tu deveria ter matado todo esse povo. Ele foi em guerra contra um povo, deveria ter matado todos, mas não, ele preferiu guardar do melhor, ele achou que era melhor fazer isso, mas não, ele não obedeceu. Ele preferiu seguir esse sacrifício. E na hora que ele foi ser confrontado com um profeta, você vê que ele começou com seus argumentos, começou a se justificar. E uma reflexão que o pastor Elton deixou que foi bem claro, né? Será que temos vivido a prática dos mandamentos? Será que realmente temos praticado aquilo que é ordenado para nós? Seja através da mensagem, ou através do discipulado, ou através do nosso líder, ou através daquilo que às vezes meditamos na palavra de Deus. Fica essa reflexão ainda, essa reflexão tem que continuar sempre em nossa vida. Será que realmente eu tenho seguido os mandamentos de Deus? Outra questão, nosso irmão Cris, ele foi bem feliz
quando ele trouxe ali sobre obediência aos líderes. E foi muito interessante essa questão que ele trouxe a origem da desobediência, né, lá em Gênesis capítulo 3, uma história que muitos aqui já conhecem, a queda do homem, né, o Adão que pecou. Adão e Eva pecaram, melhor dizendo. E você vê que interessante, né, falando nessa questão, né, de tentando se justificar, Deus também, quando foi confrontar eles também entraram numa... Não, mas quando foi confrontar um, não, mas foi a mulher que tu me deu. Quando foi confrontar a mulher, não, mas foi a serpente. E um sempre jogando, empurrando para o outro. Até dessas questões, né, de se justificar com isso, vou abordar melhor até terça-feira. Porque até essa semana eu estava conversando com o pastor Elton, né? Quando eu comecei a estudar isso, já quando foi passado o tempo para nós, Deus tinha me dado algumas questões ali para tratar sobre esse assunto, mas no decorrer dos dias Deus foi mudando, e é essa mensagem que eu estou trazendo hoje. E terça-feira eu vou abordar esse assunto que eu tinha começado a estudar. E você vê que o irmão Cristo também continuou falando, né, que Jesus é o nosso modelo de obediência, Romanos 5,19, isso também a gente vai falar um pouco hoje. A obediência é uma decisão. Amados, isso o irmão Cristo deixou bem claro semana passada, e eu só reforço hoje, que obedecer, ela é uma decisão, ou nós obedece ou não obedece. Amados, ou a gente segue a Cristo ou não segue, é uma decisão. Nós não somos obrigados a nada, não somos forçados a nada. Deus, Ele quer que a gente haja, faça, essa é a vontade dEle. Ou a gente obedece, iremos colher os frutos dessa obediência, ou se não desobedecemos, e também vamos colher alguns frutos em cima dessa desobediência. E daí ele seguiu falando, né, de obedecer não somente os nossos líderes espirituais, né, seja pastores, seja os nossos discipuladores, os nossos líderes de EC, mas ele falou também da questão dos filhos obedecendo aos pais. Também falou da questão das esposas submeterem ao marido, que é obedecer o mandamento de Deus. Os maridos honrarem as esposas, que isso é o mandamento de Deus, você vai estar obedecendo uma ordenança de Deus. Os funcionários obedecerem os seus patrões, ou supervisores, ou líderes de setores, enfim. Ele trouxe isso de uma forma bem clara para nós. E semana passada o nosso irmão Du também falou sobre a obediência gera bênção. E ele também deixou bem claro, né? Ele pegou ali Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14, e ele foi trabalhando verso a verso, amados, sobre essa questão da importância de as bênçãos que vêm através da obediência. E ele deixou bem claro para nós essa importância. De quando nós obedecemos, aonde o Senhor Ele vem, abençoa as nossas vidas, prospera as nossas vidas, e isso ficou bem claro. E o interessante, amados, que agora nós sabemos, nós sabemos o que devemos obedecer. Daí ficou bem claro, porque esses temas foram ministrados não somente nos cultos de domingo, mas nos terças vida também estão sendo ministradas, os temas com base nessa questão de obedecer. Então sabemos bem claro nessa questão que é preciso obedecer. Os textos, cada texto que foi lido, onde nos embasa que Deus nos pede para obedecer. E eu acho interessante que não é apenas o a gente ouvir que devemos obedecer, mas também o praticar. Nosso irmão ajuda nós lá em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 25. Olha só o que diz, ó. Tiago, capítulo 1, verso 19 até o verso 25, olha só o que diz, ó. Mas vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica,
assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas, continua lá, verso 25, por gentileza, obrigado. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Segura aqui no verso 25, por gentileza. Mas isso, viu, é algo interessante essa questão de a gente colocar em prática. Teve um período que eu estava fazendo curso técnico, hoje eu estou fazendo faculdade, e a gente tem bastante teoria, bastante cálculos. E o que eu achava interessante no curso técnico, quando eu fazia, que nós tínhamos pouca teoria e bastante prática. Isso aí me chamava atenção, porque tudo que o professor falava em sala de aula, mostrava, às vezes a gente ficava viajando, os alunos em geral, sem entender o que ele estava falando muitas das vezes. E isso realmente, a gente, mas do que ele está falando? De que máquina é essa? Como é que eu vou colocar essa conta, né? Sempre tem aquela história, né? Os jovens, quando estão ali no colegial, né? Começam a aprender aquelas contas loucas, né? De Bhaskara, não sei o que lá, e já começa, né? Trigonometria, né? Aonde é que eu vou usar isso na vida, né? A maioria dos jovens pensa assim, né? Mas quando chega na faculdade e a gente começa a ver onde as aplicações de cada coisa, beleza, a gente aprendendo na sala. Mas quando a gente traz isso para a prática, quando a gente ia lá para o laboratório e colocava isso nas máquinas, lá que a gente estava em aprendizagem, amados, era fascinante, a nossa mente abria de uma forma incrível, assim, é para isso que serve tal situação. Mas a gente só realmente conseguiu compreender quando a gente estava fazendo na prática. E, amado, e obedecer não é diferente. O obedecer tem que ser na prática. Você vê, hoje cedo eu não tinha colocado essa referência, mas agora à noite até acrescentei ela. Em 2 Reis, capítulo 5, do verso 9 ao 14, nos conta a seguinte história, eu vou ler bem rápido, nos ajuda lá por gentileza. 2 Reis 5, 9 e 14. Olha só o que diz, ó. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era um profeta, continua. Eliseu mandou um mensageiro, preste bem atenção nessa parte, amados, ó. E Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Continua. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Continua. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficaria limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Continua. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disse: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Pode ir até o 14, aqui. Amados, prestou atenção nessa história? Que interessante. Volta lá no verso 10, por gentileza, vamos ver se é o 10. Isso, segura aqui, ó. Olha só algo interessante. A questão de obedecer. Amado, as coisas de Deus não é da forma que nós pensamos que é. Você vê que Naamã, sendo um capitão cheio de lepra, e ele precisava ser curado, e ele foi procurar esse profeta. Eu estou resumindo a história, mas depois tu pode ler o capítulo 5 completo. Aí a gente chega nesse ponto onde ele chega na casa do profeta, e preste bem atenção, e o profeta, sabendo da história, né, que ele ficou sabendo do caso de Naamã, chegou na casa do profeta, o que o profeta fez? Ele mandou um mensageiro. O profeta ele não foi receber o Naamã, ele mandou um mensageiro. E eles falou assim: vai lá e fala para ele tomar banho. Vamos usar aqui como referência. Imagina o teu discipulador ou teu pastor. Pessoal, vai ali e só faz isso.
Ele falou assim para mim, ó, vai ali no rio ali, ó, de Luiz Alves, esse que tem ali, ó, só dá 7 mergulhos ali, tu vai sair limpo. Mas nem ele foi, ele mandou um mensageiro dizer isso. Tu vê que ele ficou todo... Passa o próximo verso, por gentileza. Você viu que mais Naamã ficou indignado. Ele foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Olha só que continua dizendo, ó. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Amada, às vezes a gente está procurando muita alegoria da parte de Deus. Seria mais simples se ele fosse obedecesse. E às vezes, a gente, quando que nem eu disse no começo da mensagem, às vezes quando somos confrontados, em vez de a gente aceitar e obedecer, estamos fazendo que nem a Ana, ficamos irados, queremos uma alegoria, queremos algo espetacular da parte de Deus, Ele queria que fizesse todo aquele fervor. Não, era só obedecer. E às vezes não estamos obedecendo, estamos fazendo mais simples, que é isso. Às vezes recebemos uma instrução, é que nem eu disse, é só colocar em prática. E tu viu que o servo de Naamã clareou a mente dele, você, meu Senhor, mas se ele não pedisse algo mais difícil, tu não faria? Às vezes estamos querendo fazer o mais difícil, e Jesus, ele foi bem claro, amado, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor Jesus, ele não quer colocar um peso sobre nós, ele na verdade quer tirar um peso, e o nosso problema, amado, é que queremos manter com peso que está sobre nós, não queremos soltar. Parece que queremos deixar mais difícil, né? E com base nisso, amados, me veio uma pergunta. Qual é o perigo da desobediência? Fale para mim do teu lado, faça essa pergunta. Qual é o perigo da desobediência? E eu vou citar alguns pontos aqui, amados, para eu ser bem breve, de alguns perigos da desobediência. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Abre lá por gentileza. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente... Junto comigo, igreja, certamente. Então, certamente. Amados, um dos perigos da obediência, da desobediência, é a morte. Amados, Adão, ele tinha uma liberdade muito forte ali com Deus. Aí tu pode perguntar, mas chegou no capítulo 3, eles comeram do fruto e não morreram. Mas calma aí, eles morreram sim, eles perderam esse privilégio de viver constantemente. Eles perderam esse privilégio, porque no jardim do Éden havia 2 tipos de árvore: o do conhecimento do bem e do mal e o da árvore da vida. Se o homem ele tivesse continuado ali, ele ia comer da árvore da vida e continuar eternamente no erro. Por isso que Deus colocou a morte na vida do homem. Olha só, Gênesis 5, capítulo 5, olha só o que diz, ó. 5, verso 5, ó. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão morreu. A vida dele foi encurtada. Aí tu pode pensar, nossa, 900 e poucos anos é muito anos para viver. E realmente é verdade. Às vezes quando tu lê ali Gênesis, ali os primeiros capítulos, tu vê aí fulano viveu 600 anos, 700, Adão 900 anos. Mas essa vida foi se encurtando, amado. Por causa do erro deles, essa vida foi se encurtando. Quando já chega ali, quando antes de começar a história de Abraão, ali já no capítulo 11 de Gênesis, tu vai ver que um dos últimos descendentes morreu ali com 900, 600 anos, depois já pulou para 100 e poucos anos. Vê como encurtou a vida do homem, por causa do erro que aconteceu com Adão. Mas, amados, esta morte física acontece por causa desse erro. Mas não é somente a morte física, também é a morte espiritual que acontece.
Quando desprezamos os conhecimentos de Deus, olha, ó, Efésios 4,18, abre lá por gentileza. Efésios 4,18. E tendo um entendimento obscurecido, ó, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Presta atenção que isso aqui é muito, muito forte, amados. Porque a nossa morte não precisa ser só uma morte física. Também uma morte espiritual. Uma morte dentro de nós, porque ó, quando nós temos o nosso entendimento obscurecido, quando a gente não quer abrir a nossa mente, a gente não queremos compreender, ou em outras palavras, quando estamos sendo confrontados, não queremos abrir o nosso coração para receber essa palavra que está sendo ministrada em nós, vai acontecendo isso, ó, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância. Ó. Deus, Ele nos separa, eu vou falar aí já sobre essa questão, Deus nos separa dessa vida que Ele prometeu para nós. Porque tu lembra quantas bênçãos foi ministrada semana passada, que Deus tem para nós? E quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que muito mais bênção Ele tem para nós. Muito mais Ele tem para nos dar. Mas será que estamos realmente com a mente aberta ou estamos com os nossos entendimentos obscurecidos? Não querendo compreender essa vida que Deus tem para nós. Olha, e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Mantenha o coração ainda duro. Não deixa a palavra realmente quebrar-lhe o coração. Não deixa a palavra de Deus entrar. E olha só que diz, ó, Romano capítulo 1, verso 28 ao 32. Romanos capítulo 1, verso 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Continua. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de maus, obedientes aos pais, prossiga, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Até qual verso eu falei? Até o verso 32. Embora conhecendo a sentença de Deus, e que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que as praticam. Amados, tu vai vendo tudo aquilo que quem é desobediente vai fazendo. E são reprovados. Outro ponto, amados, que é interessante, em Gênesis 3, 22, esse já é o segundo ponto que eu vou falar. 3, 22 e 23, diz assim, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, aquilo que eu falei agora há pouco. Coma e vive eternamente. Verso 23. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Amados, o segundo ponto aqui que eu vou citar do perigo da desobediência é essa questão de nós sermos rejeitados por Deus. Tu viu ali que Deus ele rejeitou agora Adão, colocou Adão fora do jardim do Éden. E como nós lemos, ficou bem claro, eu vi essas duas árvores, para que ele não tomasse da árvore da vida e vivesse a vida inteira, uma vida eterna no erro, Deus rejeitou ele. Amados, e quando você lê Gênesis, ali principalmente esses dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, amados, tu vê algo que me impressiona bastante, às vezes eu fico me imaginando como deveria ser essa vida de Adão, ali com Deus. Porque em toda a viração do dia, ou no final da tarde, podemos dizer assim, Adão ele tinha ali um contato com Deus, uma comunhão com Deus.
Deus vinha ali para visitar Adão. E às vezes eu fico parando me imaginando, às vezes eu até faço uma ponte às vezes com aquilo que acontece no trabalho mesmo, né? Às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho de rotina, aí quando a gente sabe que o dono vai passar aqui pelo setor, aí é aquela correria, né? Aí chega vamos limpar aqui, vamos organizar lá, colocar tudo no lugar, ele vai passar por aqui, eu vou mostrar tal coisa que está fazendo, e assim vai fazendo. E eu fico imaginando, como deveria ser? Será que com Adão, quando Deus já estava dando o horário de Deus aparecer, né? Eu acho que será que Adão pensava, deixa eu já preparar o relatório aqui para eu passar para Deus, aí quando ele chegar, que Deus, eu plantei isso, eu plantei aquilo, eu dei mais uns nomes aqui para uns bichos ali que eu fui encontrando, aquele se chama tal, aquele tal coisa, a mulher que tu me deu, eu coloquei o nome de Eva, tá, para ficar tipo Adão e Eva, ficar um negócio bem bacana, e foi conversando, eu fico imaginando esse relatório que ele tinha diário, e por causa do erro, e por causa da desobediência dele, ele perdeu esse privilégio. Ele perdeu esse contato, fez com que o homem ficasse distante de Deus por causa da desobediência. Pense em algo profundo que é isso, amados. Foi rejeitado. E não somente ele, mas se a gente olhar lá no texto onde a gente lemos em Samuel, mas não no capítulo 15, já no capítulo 13, verso 13 e 14, olha só que diz, amados. Eu até peguei outras referências que hoje depois do culto, o pastor Elton me falou algumas referências, eu vou pegar isso daí e vou acrescentar na mensagem. Talvez eu não consiga falar hoje por causa do tempo, mas vai ficar para a folhinha durante a semana. Mas no capítulo 13, verso 13 e 14, lá de 1 Samuel, olha só que diz, então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Continua. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amados, aqui era o primeiro erro de Saul. Lá no capítulo 15 já era a segunda vez que Saul estava errando, estava desobedecendo a Deus. E aqui o Senhor já tinha rejeitado. E lá no capítulo 15, amado, me ajuda lá, capítulo 15, no verso 9 e 11, de 1 Samuel, olha só que diz, mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, cordeiros e tudo, ou mais que era bom, e isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Prossiga. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, prossiga, lamento haver constituído Samuel como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante a noite toda. Vamos pular lá, verso 11, você vê que o Senhor, ele reprovou, ele rejeitou Saul. Por causa dessa questão, Deus ele foi bem claro. Era para matar todo mundo, mata todo mundo, não é para sobrar ninguém. Lá no primeiro texto, capítulo 13, lá de Samuel, só estou resumindo, amados. É bem interessante que era para Saul esperar Samuel chegar para eles fazerem um sacrifício. E eu vou abordar esse assunto de uma forma mais profunda, para não ser que a boca aberta que nem diz o pastor, né? E eu vou falar desse assunto, capítulo 13 de Samuel, na terça-feira. O que levou Samuel a tomar essas atitudes de desobediência no capítulo 13? Amados, era para esperar Samuel, era só esperar mais um pouquinho. Vamos usar a nossa linguagem do dia de hoje, talvez o ônibus lá atrasou um pouco. Talvez furou um pneu no meio do caminho, ele só deu uma atrasadinha. Eu acho que não tinha área lá no lugar onde estava, não deu para mandar um WhatsApp lá, ou ligar lá para a sua visão, eu já estou chegando. Não deu para fazer isso. E ele chegou um pouquinho atrasado, quando Saul chegou, mas o que tu fez? Eu não falei que era para me esperar?
E por causa dessa desobediência, que Saul tomou a frente de Samuel, sacrificou antes que o profeta chegasse. E ali abordamos um monte de situações, falta de honra, desobediência, enfim. E é que nem eu comentei hoje cedo, né, falando dessa questão, esse tema de obedecer. Mas se a gente for esmiuçar bem, ele daria um tema que passaria o ano a gente falando dessa questão, de tão profundo que é essa questão de obedecer, o perigo de desobedecer. E por causa dessas atitudes de Saul, ele foi rejeitado por Deus. Um outro ponto, amados, o terceiro ponto, lá em Romanos capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Romanos capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Mas, por ser teimoso e ter um coração impertinente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação para os egoístas, que presta atenção, mas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amados, prestem atenção que o juízo de Deus é certo. Amados, se nós estamos em desobediência, esse juízo de Deus é certo. Não tem como a gente fugir. Deus não age com parcialidade. Ele quer que vivamos essa obediência. Isso que já foi ministrado esses últimos dias aqui na nossa igreja. E um quarto ponto, amados, que eu quero abordar é em Efésios 5, do verso 3 ao verso 8. Olha só o que diz. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionado entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Tem herança, é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não pratique aquilo que eles fazem. Verso 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Volta lá no verso 6, por gentileza. Olha só, amados, o que diz aqui, ó. Não se deixe enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Qual um outro perigo da desobediência? A ira de Deus. A palavra deixa bem claro. A ira de Deus vem sobre nós. Por um fator tão simples que é essa questão de nós desobedecer. Aí daí vem uma pergunta, né? Qual será que é a nossa disposição para obedecer? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Qual é a tua disposição para obedecer? Qual tem sido a tua disposição para obedecer, amados? Será que nós, agora fica uma reflexão para nós, será que nós estamos dispostos a obedecer?
Será que eu estou disposto a obedecer? Porque vamos ser sinceros, todos nós já fomos desobedientes alguma vez, né? Todos nós aqui já fomos crianças. Eu já fui desobediente ao meu pai, já fui desobediente à minha mãe. Como meus pais eles eram separados, né? Então teve momentos que eu morei com meu pai, fui desobediente com ele, e às vezes com a minha mãe, desobediente com ela. Uma certa vez eu lembro que eu briguei com a minha irmã, a gente brigamos lá, coisa de irmãos, né? Meu pai foi lá e deu uma cintada em nós. Naquela época que podia dar cintada, né? No filho, era a vara da correção da época, né? E ele colocou nós aí de castigo, mas nós, em vez de ficar quietinho de castigo, né? Ficamos brigando lá de castigo. Ele pediu para nós parar, nós não paramos, ele foi lá e deu mais uma cintada em nós. E colocou nós de castigo separado. Levamos 2 cintadas no mesmo dia. Pensa, que criança tribulosa, né? Que dava problema nessa época, né? Nessa época ninguém conhecia Cristo, né? Mas se a gente começar a analisar, amados, que hoje em dia eu não sou mais uma criança pequena, mas amados, nós não deixamos de ser filhos, agora somos filhos de Deus. Agora temos essa oportunidade de ser filhos de Deus. E ainda sendo filhos de Deus, amados, como é que nós estamos agindo com o nosso Pai Celestial? Com o nosso Pai Supremo? Foi ministrado um tempo atrás no Na Real, um tema que falava sobre a paternidade, essa questão de pai, do cuidado de pai, o Deus sendo nosso Pai. E nós como filho, como estamos sendo com esse Pai tão maravilhoso, que Ele nos amou de tal forma, amados, que foi capaz de dar o teu Filho unigênito, Jesus Cristo por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, podendo adorar o nome dEle, pudéssemos estar aqui. Em Romanos 5,19, abre lá por gentileza, amado, Romanos 5,19, olha só o que diz, que é bem interessante isso aí, ó. Romanos 5,19 diz assim, ó: porque como pela desobediência de um só homem, aqui ele está falando da desobediência daquele que eu falei no começo, de Adão, daquele que tinha aquele relacionamento com Deus tão maravilhoso e perdeu, ganhou a morte, ele perdeu o relacionamento com Deus, aquilo tão bom. E olha só as coisas que ele acumulou a morte, foi rejeitado, teve o juízo de Deus, a ira de Deus veio sobre ele, e nós recebemos isso como herança. Mas só que olha, preste atenção nesse texto. Muitos se tornaram pecadores, mas assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. E quem é esse um só homem? É Jesus Cristo. Através da morte dele, amados, agora temos esse privilégio de voltar a ter essa comunhão maravilhosa com Deus, de entrar agora no Santo dos Santos. Temos agora esse privilégio, amados, de receber todas aquelas bênçãos que foi ministrada para as nossas vidas. Temos esse privilégio de obedecer a tal ponto de seguir tudo aquilo que já foi falado, amados. Eu não estou aqui para trazer nada de novo, somente reforçar aquilo que foi ministrado. Que nem Jesus disse, Ele não veio para mudar nada, Ele só veio cumprir a palavra de Deus. E aqui essa noite também eu não vim trazer nada novo, amados. Somente reforçar aquilo que já foi, a mensagem que já foi ministrada, sobre essa questão de obedecer. Hoje eu trouxe esse perigo da desobediência, então, mas que a gente não venha cair no perigo da desobediência. E como eu já falei, isso já foi dito em outras mensagens, isso é uma decisão. E eu quero convidar vocês a se colocar de pé, que depois dessa conclusão, eu quero já orar por você. Pode se colocar de pé. Amados, e o obedecer é uma decisão. E isso tem que ser de coração. Isso tem que estar dentro de nós, amados. Eu ia ler outras referências aqui essa noite, amados, mas eu vou deixar para vocês meditarem na folhinha. Porque, deixa eu lhe fazer uma pergunta.
que Deus está colocando no meu coração agora. Como é que está o teu coração para obedecer? Tu já parou para pensar qual tipo de vida em Deus você quer ter? Porque tu já parou para pensar que Deus, Ele é nosso Pai. Deus, Ele é bom, muito bom. Às vezes a gente se pega com situações, né, tipo, perguntas do tipo, porque se Deus é bom, por que há tantas guerras, tantas coisas ruins acontecendo? E amados, essa é uma pergunta que não é certa a fazer, porque Deus, Ele é bom e sempre vai continuar bom, mas a pergunta que deve ser feita, nós como filhos de Deus, estamos procurando fazer essa bondade que Deus quer que façamos? Ou iremos continuar nessa desobediência? Porque Ele é bom e sempre vai ser bom. Agora, em nós, será que estamos dispostos a fazer isso? A obedecer aquilo que Ele quer que nós obedeça? Fazer aquilo que Ele nos ordena fazer? Será que o nosso coração realmente está disposto a fazer isso? Uma certa vez o pastor Haroldo falou uma coisa, eu não lembro se foi numa mensagem ou se foi numa conversa que nós estávamos, mas eu lembro de uma certa vez que ele comentou que sempre o Joãozinho está no meio da história, né? Que a professora chamou os alunos e pediu para ficar de pé, mas o Joãozinho não quis ficar de pé, ele estava sentado. E a professora, sim, todo mundo de pé, e o Joãozinho ficou sentado. E a professora, Joãozinho, fica de pé. E ele não quis ficar de pé, não, vou ficar de pé. Fica de pé, Joãozinho, todo mundo tem que ficar de pé. E ele meio murmurando, resmungando, ficou de pé. Mas só que ele dizia, eu estou de pé, mas meu coração está sentado. O coração dele não estava em obedecer. Deus, ele não quer que a gente faça algo por obrigação, porque Ele conhece o nosso coração, amados. Que nem eu disse, nós não somos obrigados a nada. Se formos fazer, que façamos de coração. Isso daqui é uma palavra dura, amados, sim, porque, amados, só há dois caminhos para nós. Aquilo que Jesus falou, tem um caminho largo que leva à perdição e tem um caminho estreito que nos leva à vida eterna. E Deus preparou esse caminho para nós, porque somos filhos e somos capazes, amados, de obedecer, porque é algo simples, não tem muita alegoria, não tem algo difícil, é só receber a palavra e quebrar esse coração duro que muitas das vezes ficamos. Deixa o Senhor quebrar o teu coração. Porque o povo de Israel, amado, eles pereceram no Egito, porque eles estavam caminhando para a herança, para a promessa, mas o coração dele ainda estava no Egito. Deus teve que fazer o quê? Fazer eles rodar 40 anos no deserto. Mudar a geração, ele teve que mudar a geração. Toda a geração que ainda o coração deles estava no Egito morreram. E eu acho interessante que os únicos dois que o coração não estava no Egito era Josué e Caleb. Que mesmo eu fico imaginando, mesmo estando no Egito, mas o coração deles estava na promessa do Senhor. Amados, mesmo que o nosso coração esteja aqui, mesmo que nós estejamos aqui, nosso coração tem que estar lá no reino. E enquanto esse reino, amado, nós não chegamos até lá, então temos que trazer ele até aqui, através das nossas atitudes, como filhos de Deus, filhos genuínos, obedecendo, honrando.